Me exercitando, né? Acho que é para isso que a gente está aqui. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, agradecendo por todo o amparo e a proteção de todos os dias, pedindo a intuição e inspiração para as boas decisões, as boas escolhas, todos os dias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. O Iebe, acho que não tinha te falado oi, você estava entrando, mas caiu. A Sandra tá aí também. Larissa. E tem um usuário do Zoom aqui que eu acho que é a Vivi, que semana passada ela tava com esse Ah, eu não nome. sei por que que o meu tá bugado, mas sou eu mesmo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Gente, é, eu vou falar para vocês. Eu já não sei quantas vezes eu estudei essa perífrase inteira, né? Porque já faz um tempo que a gente tá nela aí, né? Sei lá, uns 2 meses, né, Bruno? Mais, né, Claudinha? Eu vou ver Mais. quando foi o primeiro estudo. E, e assim, toda vez, parece que tem mais coisa, parece que você aprende mais, parece que é mais. Cai aí? Não, né? Aí eu não, tô aqui. Tô aí, né? Ó, o Fabrício Benatti também. O Fabricinho fez aniversário ontem. Parece, Boa parece que. noite. Boa noite. Todo estiloso aí de óculos de sol. Eu tô vendo, fico vendo aqui o povo. A Sandra, toda estilosa. Vestir melhor pra esse estudo aqui, Lígia. E, e eu não sei, mas assim, eu tenho a impressão que a gente, cada vez que a gente possa voltar nesses estudos, mais a gente vai ter a aprender. Nesse aqui, hoje, a gente tem dois versículos que vai dizer assim. Como a minha tela, vocês ficam, eu gosto de ver vocês e fica na frente da minha. Agora caiu. Agora tá aí. O primeiro estudo foi em 3 de 3 de novembro. novembro, então foi novembro inteiro, dezembro metade. Em tempo cronológico, É, 4 meses, novembro, dezembro, três, janeiro, fevereiro, é, 3 meses, né? Considerando contando que a gente um, teve três. uma pausa. Bom, então diz assim em Lucas 46, 47. Não me ungiste a cabeça com óleo, ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amor, mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. Você não tá apresentando, tá? Não estou apresentando? Caiu. É porque eu caí, né? É. Então, vamos again. Foi agora, né? Sim? Agora sim. Sim, tudo certo. Então, de novo, ó. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amor, mas a quem se perdoa pouco,
ama pouco. Então a gente continua aqui no final. Aqui já é o Cristo falando, né? Vocês, vocês se lembram que nós estamos falando daquela mulher que é Magdala, que é Maria, na casa de Simeão. Então Jesus está falando da conduta que ele teve, Simão teve, e da conduta que ela teve. Isso de toda forma assim, é muito significativo, porque no Oriente, jamais um hóspede falaria mal do seu hospedeiro, do seu anfitrião. É quase inconcebível um hóspede reclamar de como ele está sendo tratado. Como a gente aprende, né, quando é criança, ó, chega na casa das pessoas, não pede nada, né? Evita ficar indo no banheiro, não abre a geladeira, coisas nesse sentido, né? E o anfitrião, por sua vez, procura auxiliar, receber da melhor forma possível. Então a pessoa fala: olha, nossa, a gente já vai. Por mais que você queira que a pessoa vá, você não fala, não, que bom, né? Você fala, não, fica mais um pouco, né? E tal, como uma medida de boa educação. O que Jesus está fazendo é algo absolutamente surpreendente. Surpreendente. Então, nós vamos descer aqui nas duas coisas para tentar entender um pouquinho a respeito disso. Ele tá reclamando de quem tá recebendo ele, né? Então, Ele tá dando uma bronca. Tá travado. tá travada? Foi. Olha, é uma boa proposição. Se ele tá reclamando, se ele tá dando uma bronca, né? Eu acho que não é esse o alcance. É um alcance diferente. Ele tá ensinando, e ele tá ensinando não só Simão, ele tá ensinando a humanidade. A humanidade. Posso só compartilhar uma coisa? Assim? Essa passagem, ela tinha na nossa peça. Maria de Maria de Magdala. Magdala. E assim, como aquilo era. Eu era muito jovem, né? Eu tinha entre 12 e 15 anos. E a gente ficava ensaiando isso, ensaiando. Vivendo isso, né? Então toda hora que lê, passa certinho a cena pra mim, qual que era o sentido disso, né? Que foi uma surpresa, porque todo mundo estava se preparando para receber alguém que todo mundo falava, e de repente ele faz uma coisa que decepciona todo mundo, principalmente os da lei que estavam ali, né? Isso. Então Isso aí. é muito legal. E eu percebo que essa vivência lá me ajuda a compreender o que a gente faz aqui. Por ter isso Presente. tão memorizado, vivenciado de forma artística, Experienciado. então fica mais fácil a compreensão. Então, desde novembro, né, que nós estamos vendo, né, Claudinha? Novembro, dezembro, eu venho revivendo esse sentimento. Muito legal Muito bom. essa experiência. Quem vai estar aqui, a Edna vai lembrar muito disso, né? Então, bacana. Tá vendo? Casar com artista é isso aí. É exatamente isso. É exatamente isso. Agora, assim, a minha ideia, o meu desejo é que eu consiga transmitir as nuances dessa fala. E muito interessante é que a gente vai, né, nesse autor, que é o Kenneth Bale, que falou muito a respeito dessa perífrase. E é impressionante como na literatura espírita há um complemento a respeito dessas lições e às vezes um algo mais, uma coisa que transborda e eu vou
hoje a gente vai ter a oportunidade de ver um pouquinho a respeito disso. Então, aqui eu estou pegando o que a Claudinha já tinha colocado, né? Um homem e uma mulher são comparados. A mulher, caráter nobre, a despeito do que se pensa dela, e o homem, personagem ignóbil, a despeito da elevada conta em que ele se tem. Eu pensei nisso, mas salvo engano, eu me lembro de ter visto em algum lugar um livro chamado Jesus, o Libertador da Mulher, alguma coisa assim. É por aí. Porque você pensa que numa sala repleta de homens, de um fariseu, há ali uma prostituta que toma às vezes de ciceronear o visitante, de uma forma assim muito enfática, muito inesperada, né? Sendo mulher e sendo mulher na palavra da lei pecadora. Então qual que é a gente poderia elencar várias qualidades, né, dessa conduta, mas uma que chama atenção assim de cara para mim, a coragem dela, né, arrostar, enfrentar um grupo de homens que tinham poder secular, poder de Estado e poder religioso, quer dizer, poder absoluto sobre a sua vida. A gente não tem noção do que foi essa cena, né? Não tem noção. A gente não tem. Porque Não tem. contando essa história, até encenando, né? É muito diferente do sentimento da realidade daquela época, né? Que a gente não vive. Fica muito aquém, né? Mas acho que tem a ver com o impacto de encontrar Jesus. Então, eu vou chegar lá, mas já que você está... Isso, o que a gente fala muito, é alguém que conhecia Jesus. Entende? É alguém assim, não é a primeira vez que ela vai vê-lo. Porque ela dá um testemunho. Um testemunho. E ela o faz da forma mais difícil. Eu vou dar um exemplo. Eu tive aula com uma juíza que ela era mas fã assim, apaixonada no Julio Iglesias. Julio Iglesias, para quem é da minha geração, lembra que ele tinha umas canções e tal. Era um cara todo bonitão, assim, tipo um Roberto Carlos, mais bonito. E um ídolo, né? Isso permeia um pouco aí o pessoal aí da psicologia, um pouco aí de algo construído, idealizado, assim. É mais fácil idealizar quem está longe, né? Quem está longe é mais, quem está pertinho é mais difícil. Bom, e ela foi no show dele e tal, e eu me lembro dela falar assim, aquele homem, ela dizendo, aquele homem lindo, rico, famoso, talentoso, e adjetiva, todos os adjetivos que ela pudesse falar. Oi, linda, falando em lindeza, olha aí, ó, a filha da Gabi. Ah, a repórter, a pessoa do show pergunta assim, mas Julio, te falta alguma coisa? E ele fala assim, falta. Fala, mas não é possível, falta o quê? E ele fala, falta tempo. Eu não tenho tempo. E ela está dedicando o seu bem mais precioso, que é o tempo, né? Isso, a gente já tem isso mais presente hoje. O tempo é o nosso maior valor, Bruno. Porque a gente pode doar um presente, algo caro para alguém, e aquilo não ter significação nenhuma. Nenhuma, né? E quando você vê que você recebe um presente que é decorrente do que a pessoa trouxe do seu íntimo, tem muito mais valor, não é verdade? Tô vendo que a Karen e a Milena chegaram aí também. Boa noite, meninas. Bom, então, mas aqui ainda estamos ainda no que veio, no que estava, né? Aí você falou do jantar. Qual era o clima do jantar? Qual o ambiente
que ali era vivenciado? Apareceu aí? Você consegue ler, Carolzinha? Bem alto. Introduzidos à intimidade doméstica, o repasto teve início. Os divãs espalhados receberam os convidados confortavelmente e os servos que conduziam as pequenas mesas com iguarias e frutos secos puseram-se obsequiosos a servir. Harpas dedilhadas suavemente enchiam a ampla sala entre colunas esguias de melodia triste. O ar, porém, pesava. Simão olhava de esguelha o estranho que parecia distante. Silêncio incômodo entre os convidados tornava a festa Insípida. desagradável. As motivações de palestras redundavam em respostas monossilábicas, sem interesse. Então, como tudo, né, é ambiente, aqui também. Na Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues nos dá conta que a festa era uma festa fina, porque a harpa sendo tocada, as iguarias, frutos secos, né, mas que a coisa não ia, não desenvolvia. E aí, para a gente ficar na literatura tradicional, né? Esse autor aí, acho que é Ibn al-Silib, é um comentarista do Oriente Médio, escrevendo no século XI, né? Ele diz assim, ó: ela, Madalena, está atrás dele, porque tem vergonha de encará-lo, pois conhece os seus pecados e por causa do respeito que demonstra por sua pessoa. Além disso, os pés são sempre colocados por detrás da pessoa que está reclinada por causa da natureza ofensiva e impura dos pés na sociedade oriental, desde tempos imemoriais até o presente. Então, esse ambiente físico e atmosférico é o que toma conta daquele ambiente. Quase ao fim do banquete, aqui eu volto em Primícias do Reino, ouviram-se gritos e vozes em altercação violenta, quando subitamente rompeu sala dentro a figura desgrenhada e chorosa de estranha mulher. Por que eu coloquei isso aqui? Tem autores que falam que ela já estava lá, que ela entra com ele, mas na fala de Amélia, ela diz que não, que ela adentra a sala sabendo que ele tinha ido jantar na casa de Simão. A Amélia diz que ela entrou de uma forma assim, de alguém que precisa cumprir algo muito urgente. Eu não sei como é que no teatro vocês faziam, desse jeito. Ela entrou brigando com todo mundo, os guardas não conseguiram segurar, e quando ela entra, todo mundo Para. para. Então, essa forma que vocês representaram se aproxima do que a Amélia Rodrigues disse que aconteceu. Ó, os cabelos desnatrados, que eu não sei exatamente o que é isso, colavam-se à larga testa banhada de suor. Os olhos brilhavam com intensidade fora das órbitas, os zigomas salientes, coroados, pareciam maçãs maduras, e as vestes desalinhadas. Ela olhou em derredor como se procurasse alguém, e semi-enlouquecida arrojou-se aos pés do rabi, que permaneceu impassível na posição em que se encontrava. Então é uma descrição de alguém que está em sofrimento, né? Desespero, Em né? desespero. Bom, aí eu volto para o texto e ele diz assim, que ela ungiu Jesus. Bom, o que é ungir, gente? Ungir nessa sociedade é um verbo transitivo que é untar, né, com óleo ou fazer aplicação de substâncias oleosas aromáticas. Naquele tempo era muito grosseiro fazer isso de uma forma para se refrescar. No sentido figurado, ungir é conferir poderes ou dignidade àquela pessoa que você entende que merece esse tratamento.
Então, no caso de Jesus, no caso de Jesus, ela vai ungir os pés de Jesus. Quando o normal, até na figura que eu coloco, seria ungir a cabeça. Por que que ela faz assim? Por que que ela não vai ungir Jesus na cabeça? Que ela não se acha digna. Porque ela não se acha digna. É exatamente isso. Ela, Ela ela podia botar abaixo dos pés dele? Ele tá é, muito em cima dela. lembra quando a gente estudou João Batista? A gente acabou de ver dos pés, né? João Batista vai dizer assim: aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar-lhe as alpargatas ou a sandália, né? Como a dizer assim, que esses pés, que muitas vezes significa, né, a gente já aprendeu muitas vezes significa sentimento, mas o Kenneth ele traz uma visão assim, fala que os pés também nessa sociedade, ele é algo de desprezo. Moisés vai adentrar o templo, ele tem que tirar as sandálias para não deixar aquilo imundo, né, sujo. Enfim, no caso dela, bom, a unção podia ser feita para fins terapêuticos, para fins honoríficos, né? Como uma forma de devoção. No caso dela, é claro que ela vai fazer essa unção, ela vai ungir o Cristo com esse ar de reconhecimento de superioridade. Tá claro isso, não tá? Agora, Humildade também, né, olha? também. A humildade dela assim, é tocante, né? É tocante. Porque ela tá de frente a alguém extremamente orgulhoso, né? Ela tá de frente a alguém. Tanto que Jesus está elencando o que que ela fez que ele deixou de fazer. Ele não deu água para ele lavar os pés, ele não deu beijo na face, né? Ele não fez uma série de coisas que ela está fazendo sem ser a anfitriã. Então a humildade dela é tocante, é tocante. O que é o ungido? O ungido é o Cristo. A palavra Cristo, né, no grego, ela significa exatamente isso, o ungido. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está falando de Jesus, o ungido. Os reis eram ungidos. Alguns profetas foram ungidos, né, como pessoas reconhecidamente separadas daquilo que a gente já estudou os profetas, né? Lembra que não tem nada a ver com o sacerdote. Ele é um intermédio, né, entre o que é divino e o que é humano, né? Então, quando ela vai ungir Jesus, ela está dizendo, né? Eis aqui o Cristo. Eis aqui o Cristo. E aí o texto diz: além de omitir água para seus pés, Simão não havia dado nenhum beijo em Jesus. Hoje em dia, receber um hóspede sem beijá-lo, em ambas as faces, quando ele entra, é sinal marcante de desprezo, ou pelo menos de demonstração de que o hospedeiro ocupa posição social muito mais elevada. Como dizer, para essa pessoa, eu não preciso me levantar. Lembrei, agora falando isso, de quando o Chico foi receber um prêmio em São Paulo e ele foi jantar na casa de uma mulher muito fina. Hoje a gente falaria socialite, mas acho que é um anacronismo, que naquele tempo não havia esse termo. E quando a mulher entra a garçonete, né? A garçonete cheia de bandeja, ele levanta para ir ajudar.
a coitadinha e a mulher e a anfitriã, né? Pelo amor de Deus, Chico, fica sentado. Não, mano, a gente aqui sentado no bem bom e a coitadinha fazendo tudo, né? Quer dizer, esse pensamento ainda nos permeia de algum modo, né? Que há alguém que deva ser melhor recebido do que outro. Os presentes da mulher são expressões de devoção em um sacramento de ações de graças. A unção de seus pés é claramente intencional, porque ela viera preparada. O fato dela lavar os seus pés não é premeditado, porque ela não tem como enxugá-los e é obrigada a usar os cabelos. Vocês tinham pensado nisso? Que ela não entra preparada, assim, ela vai ungir, mas assim, vê que ela vai usar os seus próprios cabelos, e a gente vai até falar um pouquinho aqui de cabelo agora. E salvo engano, eu coloco aí que ela, ó, um frasco desse perfume, porque ela não vai ungir com óleo, ela usa o perfume. Um frasco desse perfume era usado pelas mulheres dependurado no peito, um cordão ao redor do pescoço. Esse perfume era usado tanto para perfumar o hálito como a pessoa. Não é necessária muita imaginação para entender como esse frasco devia ser importante para uma prostituta. A sua intenção era derramá-lo aos seus pés. E aí, olha a sacada do escritor. Ela não precisava mais dele. É unguento que ela ungiu, não é? É outra coisa. Não, unguento não é unguento. Não. É um perfume mesmo. A gente tem que lembrar que esse pessoal não tomava banho igual a gente toma, né? Tem gente que toma 2 banhos por dia, né, no Brasil. Não era esse o trivial, o normal. Então esse perfume era utilizado para deixar aquilo, né, as pessoas mais apresentáveis, vamos falar assim, né, mais agradáveis. E aí, numa fala que é muito perspicaz, para uma prostituta, isso era importantíssimo. Agora, quando ela derrama aquele perfume raro que ela trazia consigo aos pés de Jesus, além de ungir, além de ser o Cristo, é como ela dissesse: eu não preciso mais dele. Não precisa mais do perfume. Porque, como dizer, que aquela vida que eu tive, eu não voltarei. Achei tão legal isso. E aí, como a Carla falou, ungir na cabeça era inaceitável, porque ela não estava à altura de fazer assim. E ele continua. Ela não tem toalha, mesmo que pedisse, Simão não lhe daria uma. Então ela desata os cabelos, um gesto de ternura, alguém que esperasse que uma camponesa faça apenas na presença do marido. O Talmud indica que o marido pode pedir o divórcio pelo fato da mulher desatar o cabelo na presença de um homem. Entende como é que é? Como é que é assim? Impactante, né? Impactante. Os grandes espíritos, lembra como a gente estuda a vida de Francisco de Assis? E Francisco vai se despedir do pai, né? E o pai está falando: você está dando o que não é seu. Você dá o que é meu. Seu você não dá nada, porque até essa capa que você está usando, ela me pertence. E Francisco tira da capa, entrega ao pai e fica nu. Num gesto assim que vai se tornar, vê nós aqui 1000 anos depois falando a respeito disso. Então, no caso dela, você vê mais uma vez a entrega, né? A exposição, porque ela não só mostra os seus cabelos, como usa o cabelo. E aí o texto diz: para tocar Jesus.
E todas as vezes que o texto bíblico usa a palavra no aramaico tocar, ele o faz numa conotação sexual. E aqui você vê que isso está totalmente distante de qualquer entendimento que pudesse levar a isso. As ações dela mostram que seus pecados lhe haviam sido perdoados. Jesus anuncia o que Deus fizera e confirma a mulher aquela ação. Porque no finalzinho a gente vai ver, a gente já leu, vocês lembram? Que os demais que estavam ali, os convivas, eles vão dizer assim, quem é esse que tem o poder de perdoar os pecados? E se a gente vê exatamente, não é que ele está perdoando os pecados, os pecados dela estavam perdoados, ele anuncia isso, né? Como alguém que é médium de Deus, na expressão de Kardec. Vou andar aqui, senão não vai dar tempo de eu terminar, não. E então, finalmente, vem a discutida frase. Portanto, ela muito amou. Aqui eu estou passando para o outro versículo, né? E aí o Kenneth vai dizer assim, por mais de milênio, esta frase tem sido traduzida no Oriente e no Ocidente como porque ela muito amou. Everton, não estou entendendo nada. A frase está dizendo assim, seus pecados foram perdoados porque ela muito amou. E aí diz ele, talvez influenciado aí, Bruno, numa tradição protestante, né, ou mesmo católica, mas mais protestante, que acha que a graça é acima da ação, que o homem não tem o poder de salvar pela sua própria ação. Ele vai dizer, a questão que vem primeiro, o perdão ou o derramamento do amor? O texto diz assim, ó. Tá aparecendo aí? Tá. Na história final. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Na tradução tradicional, né? Perdoados são os seus pecados porque ela muito amou. É igual o Haroldo colocou. Pô, você está sendo perdoada porque você muito amou. Entende? Uhum. Mas aí ele diz, na parábola, o relacionamento entre amor e perdão no texto, ó, o perdão vem primeiro. Depois do perdão vem uma reação agradecida de amor. O perdão vem primeiro, depois a reação. O derramamento de amor vem primeiro. Depois vem o perdão como recompensa. Nas duas visões. Entende o que eu estou falando? Entendo. Então, Uma coisa ou numa, outra, né? numa, ela amou muito, então ela é perdoada. No outro, ela é perdoada, então, em vista disso, ela ama muito. Qual que tá certo, gente? Qual que tá certo? Deixa eu parar aqui um pouquinho. O que acontece primeiro? A gente ama primeiro e depois é Eu perdoado? acho, A gente ama, né? eu acho que a gente ama primeiro, depois o perdão vem. Ou será que primeiro a gente sente que é perdoado, que seria a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e como consequência você quer retribuir isso e aí você passa a amar, né? Essa é a discussão teológica, né? Mas quando a gente ama uma pessoa, fala assim, ela errou, a gente logo busca mas ele fez isso, mas não é tão assim, gente. Eu acho que a gente procura uma resposta pelo amor que a gente sente pela pessoa. Experimenta falar mal do filho para a mãe. Por mais traste que ele seja. Ela fala, os outros não. Mas naquela época, eu imagino que Jesus oferecer para ela o perdão é uma coisa, é impossível não amar uma pessoa, né? Que perdoa, né? Ela era uma prostituta. Ele rompeu com os padrões da época. Hoje, a gente vê comportamentos
machistas e ver outros homens que não têm a coragem que ele teve, né? Agora imagina isso há quanto tempo atrás? Há mais de 2000 anos atrás. Então, quando a gente vai para o humano, a gente consegue medir, né? Mas e Deus? E Deus? Ele nos perdoa primeiro ou ou a gente ama primeiro? Quer dizer, você está colocando o amor como condição para receber o perdão, né? Esse é o ponto. Quer dizer, eu tenho que amar, senão Deus não vai me perdoar. Ah, mas e se eu não amar? Aí Deus não me perdoa. Dá Mas eu nó. acho que Esse isso não é perdoar sentimento vindo, Deus, desculpa, a gente. gente. Eu acho que esse sentimento vindo de Deus, aí seria o perdão, mas de nós seria o amor primeiro. Eu acho que Deus não tem essa de perdoar. Eu também Tem. concordo com a Lígia. Eu ia Acho falar que isso. Eu é, acho que o amor de Deus está tão acima de tudo que nem cabe perdão ali. Ele nem se magoa, ele entende o que a gente está fazendo. Acho que é uma lição. essa questão de perdão é nossa ainda. Que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Se a gente quiser definir Deus, é amor. É Não isso. sei se eu vou falar a lição correta, mas não tem, acho que é Francisco de Assis, que ele não perdoava, porque nem sequer ele se magoava. É Ele grande. entendia, eu não sei quem Grande. que é, uma grande pessoa, porque ele entendia o momento daquele espírito. Agora, porque eles estão numa condição mais elevada. Agora, a lição do perdão, para nós, é até uma coisa assim, ó, você ser perdoado ou você perdoar, entende? Então, nós estamos no ponto de vista de ser perdoado por alguma falta que a gente fez, né? É essa a visão. Porque no outro ponto de vista é outro raciocínio, eu acho. É, Eu aqui, Quando ela, acho que quando ela tomou consciência e ela vai pedir perdão, e ele fala assim, ela já estava perdoada. Então, assim, quando ela vem com essa consciência de que ela tinha que pedir o perdão, ele não tinha necessidade, porque talvez seja isso, assim, é, que alguém falou aqui antes de mim, que não há o que perdoar. O importante é que ela tomou a consciência. Ela já Então, mudou a ela atitude. alcançou o que precisava ser alcançado. Gente, só tem uma coisa, né? Jesus não precisa de perdoar, ele sabe disso, né? Mas nós temos a necessidade do perdão de Cristo, entendeu? Porque se nós não acreditar que a gente foi perdoado por Cristo, a gente acha que a gente nem amor a gente é capaz de ter, entendeu? Eu acho que não, Cristo não precisa, mas nós temos essa necessidade do perdão dele. então, Jesus fala no texto. Acho que eu, pe- Pode falar, pode falar, pode falar. acho que eu penso assim, que o amor é maior que tudo, né, no meu olhar. Mas nós, humanos, temos o lugar do perdão, né? Eu acho que é um lugar para a gente também poder se aproximar do outro quando sentimos que tem um ressentimento. Então, o perdão aproxima nós, humanos, também. Mas o amor está muito acima disso tudo, né? Mas para nós é esse lugar do exercício de poder pedir perdão e receber o perdão, né? É um exercício difícil também. Acho que olhar para o nosso auto perdão também e saber perdoar o outro, né? Então, eu penso que o amor, quando ele está inteiro, todas essas possibilidades são possíveis para nós no perdão, né? E nos aproxima, porque perdoar nos aproxima de alguém. Muito bem. Meu Deus, O Caio também tá. Não sei se ele não pode falar, mas ele falou: eu acho que talvez amor e perdão não seja uma questão de ordem, mas de profundidade. O amor sem perdão é raso, e o perdão sem amor é vazio. Melhor ainda, perdoar é amar acima da falha.
Bom, é, assim, essa questão que a Lígia levantou, né, e Gandhi uma vez falou, é, da gente não se sentir, não precisar do perdão porque não se magoou, né? Não, pode ser uma forma de ver, mas não é ocorrente, né? A gente, a gente, a gente, em regra, precisa perdoar, que é o que a gente sempre pensa, e ouvida que muitas vezes a gente precisa ser perdoado. Talvez seja mais comum a gente ter que ser perdoado do que perdoar. Porque vamos falar que você convive assim de forma estreita com, sei lá, 20 pessoas. Será que a sua conta corrente com todas é tão acima que você sempre muito mais acerta e as outras pessoas erram? Então, se você pensar, e não sei se eu estou sendo claro no raciocínio, mas se você pensar em número absoluto, vamos falar que na relação com 20 pessoas eu tenho sete ações bacanas e 3 que eu precisaria ser perdoado. E a pessoa é o inverso, né? Ela tem sete ações que ela precisa de perdão e 3 que ela agiu bem. Mas se eu multiplicar por 20, né, já tem 60 atos que eu preciso do perdão. Então, assim, a gente não, o que eu quero dizer com isso tudo, a gente não vive sem o perdão. Não vive sem o perdão. Não dá para conviver. Emmanuel fala assim, ó, que dentro de casa, que a gente sempre pensa no perdão como uma coisa volumosa, né? Uma coisa assim, mas ele fala que dentro de casa é o lugar em que a gente mais vai necessitar da ação do perdão. Até esses dias eu vi um texto, às vezes alguém aqui pode ter visto, ou ser bom de química, que era um químico falando, ele fala assim, olha, eu sou químico. E na química, a ação máxima de uma molécula é per. Você que está estudando aí, cara. Sei lá, é demais. É per. Então, fala, Sandra. Eu vi esse vídeo, sim, mas eu tinha pensado no per. Eu vou te interromper um pouquinho. Se a gente separar a palavra perdoar, o per tem a ver com excesso ou intensidade do doar-se, né? Então, quando Jesus fala para ela, eu te perdoo, ele enxerga a intensidade da entrega dela e entrega para ela a oportunidade de transformação, justamente pelo amor profundo que veio dela, né? Agora esse vídeo eu lembro, sim. Então, o per, enquanto você falava, eu pesquisei aqui, ó. O per exprime a noção de uma proporção máxima ou muito elevada relativamente à quantidade normal de um elemento num composto químico. Então, por exemplo, perclorato é a quantidade máxima daquilo. Então, e aí o químico ele completa. Então, perdoar é a ação máxima da doação. Perdoar é o máximo que você pode atingir em termos de doação. E se a gente pensar bem, é por aí mesmo, né? Porque eu entregar um presente para a Lígia, né, para a Carol e para minha mãe, é uma coisa fácil, pode ser uma doação, né? Pode ser um ato de polidez, pode ser um pedido de desculpa. Mas para alguém a quem não me quer bem, ou alguém que me magoou muito, eu retribuir com isso é muito difícil. É muito difícil. Na situação concreta, Jesus conta a parábola e diz assim, a palavra exata dele é assim, ó. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou, ou portanto muito amou.
essa discussão. Se é porque muito amou ou portanto, quer dizer, e em vista disso ela muito amou. Mas quem se perdoa pouco, ama pouco. Quem se perdoa pouco, ama pouco. E aí vamos pensar na conjuntura. A gente está vendo aquilo que havia de mais nobre, religiosamente falando, a casa de um rico fariseu e uma prostituta, que hoje a gente falaria uma mulher de má vida. Tá, ela foi perdoada e portanto muito amou, ou porque muito amou, escolhe aí o que você prefere. Agora, quem ama pouco, se perdoa pouco. Vixe, gente, alguém mudou o negócio aqui. Foi você, filho? Tá todo mundo na cadeirinha. Aí, voltou. Tá todo mundo na cadeirinha do réu. Gente, pra quem que ele tá falando que quem perdoa pouco, ama pouco? Pra nós, né? Pra todos nós, pra quem tá ali. Mas na situação ele tá falando pra Simão, né? Num ensinamento que serve pra nós. Mas ele tá falando pra ele. Ele tá dizendo: olha, fariseu, você que é talvez um doutor da lei, um estudioso da lei, alguém que recebe as figuras mais pomposas, né? Alguém que a gente diria que na nossa sociedade, né, um homem bem posto, enfim, nesse tipo de expressão assim, que eu sempre tive uma resistência a isso. Você tem pouco perdão porque você ama pouco. Como dizer que as qualidades dela são muito superiores à sua. Ela fora da lei, ela à margem da lei, você dentro da lei. Você é alguém que fala da lei que eu estou dizendo, da lei divina, né? No caso dele, da lei mosaica. Alguém que estudava e proclamava a lei. E é como dizer, então, olha, não adianta você falar que está na lei, você dizer que é do Evangelho, você colocar quadro de Jesus no fixo, pôr imagem, pôr Bíblia aberta. Não adianta você ir no centro, não adianta você ir na igreja, não adianta você ler, não adianta você dizer que faz, não adianta. O que adianta? Amar muito, amar demais. Everton, lembrando, assim, né, agora eu estava fazendo uma reflexão aqui, o amor a nível do Cristo, ele não espera reciprocidade, entende? Não tem reciprocidade, ele ama e ponto, né? Então, essa questão de perdoar é muito no nível nosso ainda, infantil, no nosso nível infantil espiritual que nós estamos, né? No nível crítico, no nível... Eles amam, não tem essa. Por isso que, para ele, era assim... E aí, quando ele conseguiu ver a potencialidade que ela demonstrou de amar dessa forma, é onde ele falou, porque muito amor, porque ela já estava entendendo o que ele estava falando, desse amor, né? Então, Então, talvez, Karen, porque assim, como esses espíritos sabem, né? Eles conhecem e já a lei de causa e efeito, eles se penalizam, né? sim, Eles se penalizam porque é, lá na página do Espírito de Verdade ele fala assim: sinto-me por demais tomado de piedade por vossa fraqueza, né? Por vossa condição para abandoná-los. Então, quer dizer, desse pensamento de raiva, de rancor, de vingança, nasce um pensamento de, meu Deus, ele ainda não conhece a lei. E mais Madre Teresa tinha uma frase que fala assim, que uma gota de amor cobre uma multidão de pecados, É. né? Então, assim, se você amar um pouquinho, você já está
conseguindo. Não é que você vai. A reparação ela é uma questão que nós temos uma necessidade da reparação para podermos nos colocar dentro das leis de Deus que estão na nossa consciência. Mas é uma coisa nossa para a gente atingir essa perfectibilidade, né, que nós temos. Mas o amor é um objetivo, né, de todos nós, né? Nós vamos chegar a entender esse amor um dia. Diga, Gabi. A Karen falando, me veio a questão do amor por um filho. Porque o dia que a Maria nasceu, claro que eu já amava ela na minha barriga, né? Mas o dia que nasceu, eu falei, pode ter acontecido o que for. Se eu tiver alguma coisa para perdoar, já está perdoado. Eu já nem quero saber. Então, talvez, nesse sentido, talvez eu mude aí, Bruno. Eu vou te abandonar agora na visão, porque eu acho que, de fato, se a gente pensar num amor incondicional, dane-se se tivesse acontecido qualquer coisa, e se for, né, da minha parte, já está tudo superado. O Porque o amor, Gabi, ele o é amor de muito mãe, forte. né? O amor É, de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. não Então, tem explicação. não tem. E imagina Jesus, que é o nosso grande. É Mestre, como se fosse pai de todos nós. Imagina o amor que ele sente por nós. com É certeza. incondicional. É incondicional. É Tá a- bom, Gabi, você tá perdoada então, tá? Não sei por que não, mas eu te perdoei. O Obrigada, hein, Marco mãe? também. Tem um livro que eu gosto muito de ler, essas leituras assim antigas, chama Memórias do Padre Germano. Padre Germano, na Terra, foi um sacerdote espetacular que a gente conheceu pelo nome de Dom Bosco. E esse sacerdote, ele trouxe uma série de mensagens que depois foi transformada num livro. Minha mãe lia muito quando eu era criança e eu li algumas vezes. Nesse Memórias do Padre Germano, ele conta, ele morava numa aldeia na Itália, e ele conta que ele foi chamado a, a extrema unção. Olha a unção aí, ó. A unção última. Ungir, né? Unção e ungir é a mesma coisa. Daquele que parte da terra. Era um conde. E ele estranha muito, porque ele havia estado com aquele conde no dia anterior e ele estava normal. E, e então ele fica um pouco assim, receoso, assim, um pouco ressabiado, e ele pensa naquele homem que era um homem muito bom, né, um cristão assim exemplar, que era casado com uma mulher linda, mas muito fútil. E ele vai até aquele homem, e a esposa está do lado dele, a condessa, ele pede para ela sair, e aquele homem diz para ele, fala, sacerdote, eu sei agora que ela me trai, a condessa, e ela me envenenou. E ele não tem tempo de falar mais nada. Ele não fala com mágoa e não fala de uma forma a incriminá-la. Ele fala no exercício da confissão, que é algo próprio àquela condição de sacerdote. O padre Germano fala que a coisa que ele menos gostava era ouvir confissões, porque ele tinha contato com aquilo que há de pior do ser humano, né? E quando ele abre a porta, quando ele está muito aflita e pergunta que ele deixou algum ato de última vontade que eu possa cumprir e tal, e ele fala, ele não teve tempo de me falar nada. Eu só dei a bênção e ele morreu. Ele fala assim que ele sente sair um peso do semblante dela, o peso da culpa, né? E ele vai embora e ele nunca mais vai retornar naqueles sítios. A condessa cumpre lá um luto que era rigoroso, né, de mais ou menos um ano. O conde era muito rico. E ela vai se casar com o médico, que havia dito que ele não estava bem,
E os dois formam um casal e saem pela Europa, viajando, numa vida mundana, para ser um pouco arcaico. Ela volta anos depois, já com a fortuna quase esgotada, né? Se torna cristã, vai assim, ela era cristã de nome, mas ela vai até a igreja assim diariamente, sempre com um semblante muito triste, carcomido, chorosa, e ele nunca ouve a confissão dela, até que um dia ela morre. E ele não vai saber mais dela. Quando o padre Germano desencarna, e ele é recebido, né, com festa, porque era um espírito puro no plano espiritual, um dos primeiros que chegam é esse conde chamado Enoque. E eles conversam e tal, e ele se lembra daquela cena. Tempos depois, o conde vai dizer que ela sofria muito, muito, não conseguia vê-lo e pairava em uma região muito ruim. É um romance bem característico mesmo. E aí ela vai reencarnar de uma maneira tão disforme que na aldeia que ela vai habitar, ela vai tomar o apelido de Fera. Porque ela era muito, fisicamente, muito disforme. Era rejeitada, esnobada. E todos contam que ela tinha o hábito de olhar muito para o céu e se emocionar, como a pedir força e perdão por algo que ela teria sido feito. Aquele espírito é tão nobre que ele pede para vir como filho dela e auxiliá-la nas provas que ela tinha que enfrentar. E quando ele nasce, ele também é rejeitado, porque era produto de... o texto diz assim, o hálito de algum ébrio, né? De uma forma assim, né, incomum. Mas o menino, logo em seguida, ele chama atenção, porque ele contrastava muito com a figura, né, com a feiura da mãe, porque ele era muito, muito bonito, muito belo. Os cabelos encaracolados, né, o rosto muito bonito, e amava, era devocionado à mãe. E então aquilo causava um certo, assim, uma dificuldade de entendimento das pessoas. E numa noite muito fria, em que a mãe está adoentada, ele sai para pedir comida, ele fala uma códia de pão, e é tomado por uma tempestade. Na Europa faz muito frio nesse período, né? E ele morre congelado. Ela só vai encontrá-lo no dia seguinte. E aí seu desespero é muito grande. As pessoas acabam auxiliando aquela, mora numa cabaninha assim, bem simples, bem humilde. E ela vai viver mais alguns anos naquela condição. E o padre Germano, no último parágrafo, é uma história só de tristeza, mas no último parágrafo ele vai dizer que ao se desligar daquele corpo monstruoso, ela deixava aqui na terra os últimos resquícios daquele mal que ela havia feito. E diz ele que nem o conde, nem a condessa precisariam voltar ao planeta escuro, né? Porque haviam amado em abundância. Ele desde sempre, ela mediante o sofrimento. E aí eu volto na frase de Maria de Nazaré, a Eurípides Barçanufo: amai excessivamente, a fim de excessivamente ser desamado. Sem amor, não dá. Não dá. É isso. Eu sei que de perdão nós podemos falar uma semana aqui, né? Mas vamos deixando essas histórias para outras noites de estudo. Bruno, quer... Oi? Oi, Caio. Tem uma história que eu acho assim, eu vou tentar contar em 2, 3 minutinhos.
Quando eu fiz o meu mestrado, né, que eu não terminei lá na Bahia, eu fui estudar os crimes pós-apartheid lá na África. E, e tinha uma justiça que era a justiça itinerante. Depois dos crimes de apartheid, os juízes iam de cidade em cidade ouvir as pessoas que cometeram os crimes políticos, de tortura, dessa natureza. E aí tinha a lei de anistia, que essa lei de anistia, em troca da verdade, aconteceu desse fato, ele que mandou, ele que fez isso, em troca da verdade, ele anistiava as pessoas que contavam a verdade. E eu acho que perdoar não significa pagar o que aconteceu, mas significa, de alguma forma, não deixar que o passado precise, dite o futuro. Então, nesses casos de apartheid, nesses crimes que aconteceu, as famílias iam para essa justiça itinerante para buscar a verdade, porque aconteciam os crimes e elas não sabiam o que que aconteceu com o filho, o que que aconteceu com o esposo, o que que aconteceu com a família, e elas queriam a verdade para elas se libertar. E aí, conforme as pessoas que estavam sendo acusadas pelos crimes falavam a verdade, ó, seu filho foi enterrado ali, ele aconteceu isso, a gente deu um tiro nele dessa forma por causa disso, isso. E aí foi trazendo a verdade à tona, as mães foram entendendo o porquê que aconteceu os crimes, e aí elas se libertaram, ela conseguiu, através da verdade, ressignificar aquele sofrimento dela, então, das famílias. Então, quando se acontece essas coisas, às vezes a gente não perdoa, porque as mães, né, a família, punha a culpa no Estado, punha a culpa nos políticos ou nos militares. Enquanto a verdade não veio à tona, as famílias não conseguiam ir para frente, se libertar. E eu acho que o perdão é importante para os dois, né? Para quem é perdoado e para quem perdoa, né? Nesse caso aí, elas precisavam perdoar, mas não sabia nem quem perdoar, né? Tinha uma dor muito forte neles. Então, assim, é muito forte isso, assim, nos estudos eu prestei atenção nessa situação. Desculpa alongar a reunião, mas eu achei pertinente. Só lembrar que o Mandela, Nelson Mandela, que é o espírito que Deus mandou para dar o exemplo aqui nesse Esse povo, episódio, ele, né? ele vai tomar posse com os dois carcereiros dele ao lado dele, né? Isso, Ele ficou bem quase 30 lembrado. anos preso, então tem um significado, né? Ô Bruno, faz a prece pra gente terminar. Então, aproveitando estas vibrações, aproveitando esta oportunidade de tantas reflexões, a nos fazerem conectar com o mais alto, a nos fazerem olhar para dentro de cada um, buscando compreender melhor nós mesmos, para que possamos, com mais firmeza, com mais segurança, trilhar esse caminho de evolução consciente que todos nós almejamos, que todos nós buscamos. E mais uma vez agradecidos aos nossos amigos espirituais pela condução deste trabalho, aos nossos amigos encarnados, pela preparação do estudo, pela nossa discussão tão rica. Nós aqui encerramos mais uma noite de estudos. Que todos possamos ter uma semana abençoada, bastante proveitosa, que possamos permanecer conectados com estes amigos, vibrando uns pelos outros, e que possamos nos reencontrar aqui na semana que vem. Obrigado, Mestre amado Jesus, e que assim seja. Obrigado, gente. Bom domingo, bom descanso, boa semana. Tchau, Obrigada pelo estudo, Everton. Obrigada. Boa Boa semana. noite.